Nos próximos capítulos da novela Selvagem, tudo começa logo depois que o Sisu ainda está desesperado, gritando ali, pedindo que todos eles parem porque ele não está aguentando mais. E enquanto ele grita de um lado, do outro lado você vai observar que a Si está ali sem saber o que fazer. O Yaman, nesse exato momento, é quando ele chega no local, já escuta ali o Sisu gritando e vai até na porta, bate, tenta até abrir, mas ele não consegue de forma alguma. Então é aí quando ele vai do lado, consegue uma barra de ferro para tentar abrir aquela porta. Só que o negócio é que a cena vai deixar entender que quem está gritando de fato é o Sisu, só que quando o Yaman fica gritando, chamando pelo seu nome, tentando abrir a porta, quando o Yaman abre a porta, consegue, ele vê ali os seguranças e também o seu que deu um jeito em todos os capangas que fizeram aquele mal para o Sisu e fica surpreendido sem conseguir acreditar em tudo que ele está vendo. O Sisu se aproxima dele, tenta tirar aquela barra de ferro dele e diz a ele que ele fique tranquilo, que já está tudo resolvido, está tudo bem. Ele então vai se aproximando do Yaman, chama pelo seu nome, depois olha para o Sisu e diz a ele que a partir de agora nunca mais ele se envolva com essas coisas, porque senão o avô dele nunca mais vai conseguir ajudar ele. O Yaman, por sua vez, fica olhando para aquele pessoal ali todo arrebentado, enquanto ele aponta o dedo para o Sisu e diz a ele que essa é a primeira e a última chance que ele dá para ele e pergunta se ele entendeu. Ele fica calado ali, um pouco desconfiado, e ele continua dizendo para que nunca mais ele faça isso e que inclusive agradeça ao neto dele. O Sisu diz a ele que tudo bem, que agradece a ele, pede desculpas, tenta lhe beijar, mas ele não permite. Depois o Sisu diz, tocando ali no Yaman, que zela muito pelo bem-estar de seu amigo. Depois, em seguida, ele diz que agora ele vai embora porque acredita que a Asi está muito preocupada com ele e que acredita que vai levar uma grande bronca dela. O Yaman fica olhando ali, meio desconfiado, não consegue nem responder nada, perguntar, apenas observando toda aquela cena enquanto ele olha para ele e diz ao Yaman que a partir de agora ele pare de agir como se estivesse sozinho, porque a partir de agora ele tem uma família, a partir de agora ele tem um avô que vai proteger ele. Logo depois que eles se deslocaram para um outro lugar, é aí quando ele diz que já que ele é o avô dele, ele fica ali se perguntando onde ele estava quando levaram ele. Yaman fica calado e ele continua dizendo para o Yaman que ele diga agora mesmo que ele não conseguiu proteger ele quando era pequeno, mas que está protegendo ele agora depois de adulto. O Yaman fica calado, não fala nada, mas ele continua dizendo para o Yaman que ele não pôde ajudar ele naquela época porque ele estava no hospital e estava internado entre a vida e a... O Yaman continua em silêncio, ele continua dizendo para o Yaman que eles se aproveitaram dessa situação, que ele não estava ali para aproveitar e fazer isso contra ele, porque se ele estivesse bom, com certeza eles não teriam conseguido fazer isso, então eles aproveitaram a oportunidade que ele estava no hospital. O Izifre continua dizendo que assim que ele conseguiu abrir os olhos dele, eles já tinham levado ele, o Yaman, e ele já não tinha mais o que fazer. O Izifre continua dizendo que foi muito triste para todos eles que ficaram ali e também falam que enterrar uma pessoa não é tão triste o quanto que é afastar uma pessoa que você mais ama. O Izifre continua dizendo que foi muito triste tudo isso e que Deus não dê de forma nenhuma uma dor à pessoa dessa que eles sentiram. O Yaman, ele fica até sem saber o que falar, não consegue sair uma palavra de sua boca, enquanto o Izifre continua dizendo para ele que ele, o Yaman, só sabe a dor que ele sentiu, mas que ele também, o Izifre, sofreu bastante igualmente a ele. O Izifre continua dizendo que quando ele estava se lembrando de tudo, ele deveria ter dado um nome para ele para que ele pudesse resolver tirando a vida dessa pessoa que fez isso contra ele. O Izifre fala que se ele tivesse feito isso, ele pode garantir para ele que acabaria com essa pessoa. O Yaman, ele olha um pouco meio de lado, como se estivesse querendo até se emocionar, algo desse tipo, e o Izifre diz para ele que ele não se envergonhe, que ele pode chorar, porque se os homens não pudessem chorar, ele, o Izifre, também não choraria. Em seguida, o Izifre puxa ele, lhe dá um abraço dizendo que parabéns, porque ele é muito corajoso. Logo depois, o Izifre, como se estivesse meio envergonhado ali, pergunta ao Yaman se os seguranças dele estão olhando para ele. O Yaman dá uma olhadinha e depois diz ao Izifre que não, que ele fique
tranquilo que eles não estão olhando. O Zifre diz a ele que eles não precisam de nenhuma testemunha e que só basta eles dois saber o quanto que se gosta e diz que ele é o seu neto ali que ele ama muito. O Zifre chama ele de meu neto, muito corajoso, e diz a ele que ele seja muito bem-vindo de volta. O Yaman ele continua sem saber nem o que fazer e depois o Zifre diz a ele que agora vamos embora. Em outra cena, a Rui, ela está ali o tempo todo se maquiando, se organizando, escuta uma zoada, pensa que é o Yaman, só que quando ela vai na janela para observar, quem abre a porta por trás dela ali é a T'Challa, e ela chega com um monte de sacola, e ao perceber que ela está se arrumando, pergunta a ela, então você já começou a se arrumar, e diz para ela que tem um monte de coisa para resolver. A Rui olha para aquele monte de sacola ali e diz que acredita que ela exagerou um pouco, né? E a T'Challa diz a ela que não, que nem pensar. A T'Challa vai lá, pega uma sacola e diz que a propósito isso aqui é para você em forma de meu agradecimento. A Ruia pergunta a ela o porquê que ela está dizendo isso e a T'Challa diz que é porque tudo que ela disse para ela fazer de fato ali está funcionando. Ela diz que falou de tudo lá para Osgai e que ele está melhorando muito e que inclusive está preparando uma surpresa para ela. Ruia fica sem saber o que responder e a T'Challa continua dizendo que acredita que tudo que ele está querendo fazer agora é lhe agradar. A Ruia continua ali sem nenhuma ação e a T'Challa percebe isso e pergunta ela o que foi que aconteceu, se ela não ficou feliz com isso. A Ruia diz a ela que sim, que é lógico que ela ficou, porque se ela, a T'Challa, está feliz, ela, a Ruia, também está muito feliz, né? A T'Challa diz que sim, que está muito feliz, abraça ela e diz que agradecer a ela muito por tudo isso. Depois ela pega a sacola e diz que já vai, porque tem que se arrumar e quando for depois ela se vê mais tarde. Já lá com a CI está no hospital, depois chama o Yaman para que eles possam conversar e ao chegar lá fora ele pergunta a ela o que foi e ela diz a ele que queria saber muito para que ele dissesse agora mesmo para onde é que ele foi. Ele fica calado e ela continua insistindo, perguntando a ele se ele teve alguma notícia do tal do Wilker. Yaman fica calado e ela continua insistindo para que ele diga se teve alguma notícia, porque eles não ficaram sabendo de nada. Ele responde a ela que ainda não teve tempo e que só agora ele conseguiu respirar, né? Ela fica calada e ele diz que toda hora ela fica perguntando a ele sobre isso. Ela diz logo direto a ele que ele não pode ficar mais naquela casa se de fato ele já descobriu quem fez tudo isso contra ele. Ele fica calado e ela diz que a partir de agora não quer nem saber porque ele vai voltar a morar com eles. O Yaman diz a ela que agora ele conseguiu descobrir quem foi o mandante e diz que quando ele foi levado, o avô dele estava lá internado. Ela então fica um pouco confusa e pergunta então quer dizer que não foi a sua mãe também? E ele fica ali calado olhando para ela e ela continua insistindo para que ele diga se a mãe dele então não teve nada a ver com isso. Ele diz que não sabe informar direito porque a mãe dele está querendo muito que ele saiba de alguma coisa, que ele descubra alguma coisa e como não tem outro Soi-Salan, e vocês vão perceber que enquanto ele vai falando sobre ele, agora no escritório ele está todo agoniado, todo aperreado, sem nem saber o que fazer porque está percebendo ali que o Yaman está descobrindo tudo pouco a pouco. O Yaman continua dizendo para ela que ela mesma sabe que só existe um Soi-Salan e que ele pode fazer o que for, mas ele vai correr atrás, ele vai descobrir tudo o que aconteceu naquele dia. Ela, por sua vez, fica até sem saber o que falar, fica sem ação, mas ele continua dizendo que aconteça o que for, não importa o que ele tenha que fazer, mas ele vai descobrir toda a verdade.